seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso curso rápido de roteiro. Eu sou Angélica Cristina, sou roteirista e vim aqui para ensinar você os elementos básicos da narrativa clássica. Vem comigo! Então vamos lá, vamos começar o nosso curso rápido de roteiro. Rápido, porém bem completo, tá bom? Nos próximos minutos a gente vai conhecer todos os principais fundamentos da narrativa. Lembrando que fundamento não é regra, tá bom? Você é livre para escrever o que você quiser, tá? Eu não estou aqui para ensinar receita de roteiro, isso não existe. O que existe são princípios que te ajudam a contar uma história de forma eficiente, de forma clara. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Nesse curso, nós vamos trabalhar com os princípios, com os fundamentos das narrativas de design clássico. O que é uma narrativa de design clássico? É uma narrativa com começo, meio e fim, que gira em torno de um protagonista, que pode ser um personagem ou vários, ativos, ou seja, esse protagonista ele tem força, ele age, ele não é passivo, e ele age para atingir um objetivo, ele tem um desejo e ele busca alcançar esse desejo. Nossa história é justamente o percurso, essa jornada que ele percorre entre o desejo e a conquista ou não desse desejo. Mas antes de começar o conteúdo, eu vou falar um pouquinho sobre as referências teóricas desse curso, tá? Sobre quais os autores e livros que foram utilizados na fundamentação teórica desse nosso conteúdo. E também fica como uma dica de leitura para você que quer ser um bom roteirista. Tá? No nosso curso, a gente está vendo conteúdos do Robert McKee, né, que estão presentes no Story, um clássico entre os roteiristas. Também estamos vendo conceitos do Sid Field, é um manual do roteiro, que é um clássico maior ainda, né? Ele é mais... a linguagem dele é mais simplificada. Né? O McKee ele é um pouquinho mais complexo, o Sid Field é bem fórmula, né? Ele dá a estrutura bem na regra, ele é mais matemático, ele chega a ser matemático na forma como ele trabalha com a narratologia. A gente também utilizou, para a fundamentação desse curso, alguns conceitos do David Bordel, tá? A Arte do Cinema, uma introdução. Normalmente, nos cursos de roteiro, pelo menos nos que eu fiz, nunca me indicaram esse livro. Esse livro eu descobri na minha busca para a direção, né? Para a transição do roteiro para a direção. Então, foi um livro que chegou na minha vida, não pelo estudo do roteiro, mas pelo estudo da direção. E é um livro fundamental, assim, para quem gosta de cinema, para quem quer trabalhar com cinema. Ele fala de roteiro, ele fala da narrativa, mas também fala de todo o processo, né? Uma visão 360 do cinema. Então, é um livro muito bom e eu aconselho a leitura. E, por fim, a gente também vai trazer os conteúdos desse cara, do Aristóteles, que, na verdade, foi o primeiro, né? Foi a primeira mente humana a arquitetar, a desenhar os fundamentos da narrativa, né? De lá para cá, assim, o conhecimento foi ficando mais complexo, mas o básico, a essência, ela vem do Aristóteles, tá? O primeiro que falou de estrutura de 3 atos, o primeiro que começou com essa ideia toda aí foi o Aristóteles, então ele também é referência, né, para o nosso curso com esse livro Poética. Então, como eu disse para vocês, o Aristóteles foi o primeiro a falar dessa estrutura de 3 atos. Tá? O que é uma estrutura de 3 atos? É uma estrutura com começo, meio e fim. O Aristóteles ele falou dos 3 atos do teatro, né? Mas a gente também utiliza essa estrutura no audiovisual. Aqui a gente vai chamar essa estrutura de 3 atos de arquitrama, que é como o Robert McKee chama. Né? Então, quando você tem a estrutura de 3 atos,
prolonga, né? Não fica tanto tempo nesse primeiro ato. E outra coisa importante, no primeiro ato é onde a gente vai ter o McKee, ele chama de incidente incitante. Já o Sitfield vai falar de ponto de virada. Eu prefiro falar de incidente incitante, eu gosto mais desse conceito, né? Que é um evento que acontece e vem para desestruturar o mundo do personagem. Então, aquele universo que você apresentou para o público, a partir desse incidente, a partir desse evento, ele não será mais o mesmo. Entendeu? E é aí que começa a história. Porque você acompanhou, né? Você conheceu o universo da personagem, aí acontece alguma coisa que desestrutura, que fala, ó, agora não dá mais não vai ficar mais como é. E você vai acompanhar o personagem nessa luta que ele vai travar para buscar o retorno da tranquilidade desse universo, né? Isso é um pouquinho de Campbell também, que eu não coloquei na referência, mas também vem aí fala sobre isso, né? Então, outra coisa importante do incidente incitante, além dele transformar radicalmente o universo do personagem, né, ou pôr em risco esse universo, ele também, a partir do momento que ele cria esse desarranjo, ele cria um desejo, uma motivação. Então, a partir desse incidente, a partir desse evento, o personagem passa a desejar algo, esse personagem passa a necessitar de algo, esse personagem passa a... Eu falei desejar, precisar, buscar, enfim, é um desejo ou uma necessidade, né? Então, a história vai ser justamente a gente acompanhar o personagem nesse alcançar esse desejo, esse objetivo ou não. Aí que entra o segundo ato, que é onde as dificuldades vão começar a aparecer, porque também se ele cria o desejo e não tem obstáculo, eu não tenho história, né? De novo, dentro da narrativa de design clássico. Então, dentro dessa narrativa, a gente vai ter no segundo ato as complicações, que tem que ser progressivas, né? Então, eu começo com uma dificuldade, crio lá um evento que vai ser uma dificuldade para o meu protagonista, aí depois eu crio outro, aí outro, e vou assim. E tem que ser gradual, tá? Eu não posso, tipo, na primeira, vamos supor, vou inventar, tá? Uma guerra. Eu não posso colocar a primeira complicação não pode ser o inimigo mais poderoso que eu tenho, entendeu? Tem que ser gradual. Primeiro eu luto com um soldado, depois eu luto com um coronel, para depois ir com o capitão, entendeu? Então é gradual, assim, porque você vai criando uma gradação que vai conduzindo o público emocionalmente, né? Ele espera ele quer sempre mais. E esse movimento de ir sempre mais, das complicações irem aumentando, de cada vez você exigir mais ação, mais energia do seu personagem, vai levar você até o terceiro ato. E daí o terceiro ato, ele é o evento mais forte, é onde acontece o vai ou racha, o tudo ou nada, é o terceiro ato. E daí também o Sitfield vai falar que é 25%. Né? Ele é meio... Desculpa. Ele é meio igual... o primeiro e o terceiro ato, eles têm tamanhos similares. Também é isso. Você não vai conseguir... Porque como o terceiro ato é um movimento de crise e clímax, se você estender muito, você não consegue estender, tipo, a emoção por muito tempo. Não vai ficar 50 minutos em terceiro ato. Não tem como. Né? Então, no terceiro ato, a gente vai ter esse momento de tudo ou nada, que daí a gente chama de crise, que é um momento assim, agora a mudança é absoluta e irreversível. Porque lá no incidente incitante, é uma coisa assim, no primeiro ato, é uma coisa que transforma.
né, mas ainda existe uma escolha. Como tudo na vida, né, gente? Tipo, as coisas podem mudar a sua vida e você pode simplesmente ignorar, né? Tem isso. Agora, no terceiro ato, não. A crise tem que ser um evento, assim, que é mudança absoluta e irreversível. Aconteceu algo na vida do personagem que não dá para voltar atrás. Perdeu, assim, agora ela tem que continuar. Não dá para ela parar, não dá para mais para ela desistir, tá? Aí essa crise, uma vez que tipo, as pontes foram queimadas e a personagem tem que continuar, a gente chega no clímax, que daí vai conseguir ou não vai? É a hora. Aí acontece o clímax, né? Consegue ou não. E daí a gente tem a resolução, que é como ficou a vida da personagem depois desse clímax, né? Tendo ela conseguido atingir o seu desejo ou não, tá? Então, a estrutura de 3 atos, de forma geral, bastante geral, é essa. Ok? Ok, vamos para o próximo. Bem, a gente falou da estrutura do macro, né? Do macro do roteiro, da estrutura dos 3 atos. Mas o que compõe os 3 atos? O que a gente vai ter para preencher? Né? A gente vai ter cenas. No roteiro você escreve cenas. Então, cada cena soma-se a outra, que vira uma sequência, que daí vai virar um ato e vira a história. Aí a gente vai falar um pouquinho dos elementos dessa cena, tá? Toda cena, primeiro a gente tem que definir, tá? Qual é o valor da história? Qual que é o valor da minha cena? O que eu estou trabalhando? Estou trabalhando amor, coragem, sucesso, medo. Qual que é o valor? Qual que é o sentimento? Qual que é a mensagem que está sendo dita ali? Por que eu tenho que saber isso? Porque uma boa cena, ela é, na verdade, um evento da história. O que é um evento? De novo, Robert McKee. O evento é uma cena onde você tem mudança de valor. Então, uma cena, ela é significativa para a história quando ela trabalha com mudanças de valor. Então, o personagem começa rico, termina menos rico, ou pobre, ou começa nervoso, termina calmo, ou começa com medo, termina corajoso. Então, você tem que ter noção do valor para criar o evento onde a gente mude a polaridade desse valor, entendeu? E como que a gente muda isso? Como que essa polaridade ela é mudada? Através do beat. O beat é a menor parte da cena. Tá? Se a gente estivesse falando de matéria física, a gente ia estar falando do átomo. Nem é mais átomo, né? Tem outros elétrons, mas não. É a menor pedacinho da cena, do roteiro, é o beat. Então, o beat é o momento exato onde essa mudança de valor acontece, tá? Pode ser um olhar, pode ser um aperto de mão, assim, é um ato, é uma ação específica que vai gerar a mudança. Vocês entenderam? A gente tem, então, na cena, o evento, quer dizer, desculpa, então na cena a gente tem o valor, do que eu tô falando? Falando de liberdade. Tem o evento, mudança dessa liberdade. Então, se eu tinha, eu deixo de ter, se eu deixo de ter, eu passo a ter. Positivo ou negativo, tem que trabalhar com as polaridades. E o beat é a ação específica que leva essa mudança, tá? Aqui tem um desenho melhor que vai ajudar a gente a entender a composição dessa cena. Tá vendo? A gente tem aqui no ponto mais baixo o beat, né? Que é a parte mínima, né? Que, como eu disse, é o que vai gerar a mudança do valor. Tá vendo? Ó, que aqui do lado tem mudança de carga de valor. Eu posso ir do negativo para o positivo e do positivo para o negativo. E isso, a tensão do conflito, ó, tá aumentando.
ela tem que ser gradual, né? Ela cresce, de novo, na narrativa de design clássico. Então, do beat, o beat gera um evento, ou seja, uma ação do meu personagem, uma ação que acontece no mundo do meu personagem, uma coisa que ele faz, gera um evento, que é uma mudança na polaridade do valor que está sendo trabalhado ali. Aí, quando tem isso, eu criei uma cena. Porque se eu não tiver isso, se eu não tiver mudança, para que eu vou ter uma cena? Né? Então, a cena ela tem que ter essa mudança dentro de novo, dentro da narrativa do design clássico. Aí, cena mais cena mais cena, eu tenho sequências. Aí, eu tenho pontos de virada, que vira o ato. E lá em cima eu tenho o clímax da história e depois é o final. Ok? É muito importante a gente saber que na narrativa clássica a gente trabalha com a seguinte definição: drama é conflito. Tá? O primeiro a dizer isso também foi o Aristóteles, mas todos esses outros autores reiteram isso. Tá? Drama é conflito. Então, na narrativa clássica, o personagem enfrenta obstáculos no caminho que o leva à realização do seu desejo ou necessidade. Então, vão acontecer obstáculos no meio do caminho desse personagem. Precisa acontecer obstáculos para eu ter um drama, para eu ter uma história acontecendo. E como criar esses dramas? Né? O que pode acontecer? Quais que são os conflitos que eu posso criar para o meu personagem? Para eu conseguir criar essa narrativa? A gente vai trabalhar com níveis de conflito. Tá? Isso vai ajudar você, tendo em mente esses níveis, você consegue pensar em problemas para o seu personagem. Tá? A gente vai falar de níveis interno, pessoal e extrapessoal. Né? O que é o conflito interno? A primeira causa do conflito é o próprio ser. Emoções, mente e corpo podem não reagir como esperado. Então, quando você tem o próprio personagem sendo obstáculo para o seu desejo, você vai ter uma narrativa de conflito interno. Então, pode ser o corpo, né? Ele tem uma grande prova, mas daí tem uma dor de barriga, enfim, quebra um braço, ou não sei, pode ter distúrbios psicológicos. Enfim, o primeiro nível de conflito, o conflito interno, ele é pessoal. Então, o problema, o obstáculo do personagem é com ele mesmo. Tá? Esse é o primeiro nível de conflito que a gente tem. Num segundo momento, a gente vai ter o conflito pessoal, tá? O conflito interno é ele sozinho. O problema dele é ele mesmo, né? Como muitos de nós. Agora, no conflito pessoal, a gente está falando de relacionamentos mais íntimos. É o segundo círculo em volta do personagem. Família, amigos e amantes podem não reagir como esperado. Porque o conflito, gente, é isso, né? Você espera que vai acontecer uma coisa e não acontece. Acontece outra. Então, o conflito é você ter problemas com coisas que você normalmente não teria, né? Então, a gente falou do interno, do pessoal, né? Que daí é família, amigos, sendo obstáculos para o desejo do personagem. E a gente tem também o terceiro nível de conflito, que é o conflito extrapessoal, né? Que é um conflito que surge nas relações estabelecidas com a sociedade e a natureza. Aqui eu coloquei, né? Governos e outras instituições podem se opor ao personagem, não só o governo e outras instituições, né? A própria natureza. A gente está vivendo um momento em que é um conflito extrapessoal, né? A pandemia é uma coisa que está para além das nossas relações, né? Então, a pandemia é um exemplo
infelizmente, é um exemplo de conflito extrapessoal e que tem gerado muitas histórias, né? Muitas narrativas, inclusive. Então, a gente viu conflito interno, conflito pessoal e conflito extrapessoal. Uma coisa muito importante de você ter em mente ao desenvolver a sua história, ao escrever o seu roteiro, é você ter em mente sempre qual é a motivação, qual que é o desejo, o que o seu personagem quer. Lembra que lá no primeiro ato você vai criar um incidente que muda a vida dele, né? Um evento que muda a vida dele. A partir daquele momento, ele tem que desejar alguma coisa. A partir daquele evento, ele passa a ter uma determinação, um objetivo. Então, você tem que ter isso em mente. Isso é antes de escrever a sua história, escreva o que o personagem deseja, o que o meu personagem quer. É sobre isso a minha história, é sobre isso que você vai escrever. O seu roteiro é sobre esse desejo do personagem, tá? A coisa mais importante de você saber, você como roteirista, você tem que saber a motivação do seu personagem. Seu personagem não pode ser aleatório, ele não pode ser agir por agir, ele tem que ter um objetivo. Nem que seja não ter objetivo. Mas você tem que saber o desejo dele. Esse desejo tem que estar sempre em mente para te guiar na construção da narrativa, tá? Agora eu vou explicar um pouquinho como que a gente pode desenhar esse desejo para a história ficar mais interessante, mais complexa, com mais significados, tá bom? Agora eu vou dar uma dica para vocês sobre a construção da personagem, também seguindo o McKee, é que além do desejo consciente, é legal você desenvolver também o desejo inconsciente na personagem. Porque pensa, a gente não é assim na vida? O nosso inconsciente não faz a gente tomar várias decisões aleatórias ou que a gente não sabe exatamente por que a gente está fazendo? Ou a gente acha que está querendo uma coisa e, na verdade, nosso desejo vai além. Então, no personagem, você é o inconsciente do personagem. Então, quando você for trabalhar os conflitos, né, que vão gerar desejos, você tenta criar esses dois níveis. O desejo aparente e o desejo secreto, inconsciente. Né? Um exemplo. O personagem ele quer sucesso ou ele quer aceitação? Né? Ele quer dinheiro ou ele quer ser amado? Você pode criar essas oposições, assim. Uma motivação que é muito aparente, que é clara, e uma oposição que está lá inconscientemente fazendo ele agir. Porque o público vai perceber. O público vai perceber. E isso vai gerar complexidade para a sua história. A imagem do iceberg é muito boa para isso. Né? A gente tem a pontinha e a profundidade, né? O denso. E isso traz riqueza para a história. Então, na hora de criar desejos, pense nesses dois níveis. Assim. O que é aparente e o que está lá no fundo. Qual que é o verdadeiro desejo? Né? Porque esse verdadeiro desejo vai influenciar nas relações com as outras personagens. Isso é muito importante. Então, tenta criar, na hora de desenhar o personagem, esses dois níveis. Desejo consciente e desejo inconsciente. Tá? Por quê? Isso, gente, faz a gente revelar para o público a verdadeira personagem. Porque daí, de novo, a gente está trabalhando com um conceito que a gente pode tirar da vida, assim, né? Aquilo que parece ser, nem sempre é. Então, isso também tem a ver com o arco, né, de transformação da personagem. É muito mais fácil você trazer uma transformação significativa quando você tem essa oposição entre o parecer e o ser. Né? E o McKee, ele fala que essa verdadeira personagem,
ela só aparece para o público quando você coloca muita pressão, quando o personagem ele tem que decidir coisas com pressão, né? Você está criando, os conflitos geram pressão que revelam o verdadeiro personagem, né? Então aquele personagem, vamos supor, você escreveu lá no seu roteiro, você começa, é uma dona de casa, uma mulher frágil, uma mulher dependente. Aí no final a mulher tá ganhando o mundo. Entendeu? Então, assim, o que parece, não é, porque ela não era uma dona de casa pacata e tranquila, ela era uma super guerreira, uma super heroína. Você tá entendendo? Tem que ter essa oposição, né? Então, isso de você trabalhar com o que está evidente, com o que não está evidente, te ajuda na construção desse arco de transformação. E lembre-se, a verdadeira personagem ela é revelada sob pressão. Você tem que pôr pressão para a personagem aparecer. Sabe, naqueles momentos assim, não dá para pensar. Aí você faz. Promete que é nessa hora que o personagem revela quem ele é. E na vida também a gente é um pouco assim, né? Na hora que o bicho pega, que a gente mostra para que veio. E então no roteiro é legal, né? Você trazer essas coisas da vida para o roteiro e a construção da personagem, você trabalhar com isso, oposição entre o que é e o que parece, traz riqueza e complexidade para a narrativa. Isso gera muita identificação com o público, porque as pessoas são assim, né? Então, no roteiro, quando você tem isso, você tem sucesso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que os princípios, que o conteúdo que a gente passou aqui seja útil para você construir as suas histórias, construir novas narrativas, novos roteiros. E lembre-se sempre que o trabalho do roteirista é um trabalho de muito estudo. Então leia os livros indicados, leia, que as suas histórias vão ser cada vez melhores. Então, muito obrigada pela presença e até mais. Tchau, tchau.